Então agora, né, nós vimos que nós temos gastos fixos mensais e gastos estruturais. Os gastos fixos mensais, como a gente disse, né, eles podem ser mensal, bimestral, semestral, anual, né? Mas eu preciso ter dinheiro para pagá-los. Eu preciso ter recurso. E esse recurso vem do capital. A empresa surge de um capital social. Toda empresa surge de um capital social investido pelos sócios e este valor deve comportar os gastos estruturais e os gastos fixos mensais. Porém, os gastos fixos mensais, por ocorrerem com grande frequência, devem ser suportados pelo capital por prazo que comporte a empresa atingir a conquista da clientela e autossustentar sua estrutura de gastos fixos mensais, gerar lucro desejado pelos sócios a partir do menor prazo possível. Então imagine o seguinte, olha, você pegou um recurso que você tinha, né, e você foi montar um negócio, né, é, até a clientela começar a conhecer o seu negócio, dar crédito ao seu negócio, querer consumir os seus produtos, seus serviços. Depende do tipo de negócio. Por exemplo, essa empresa que a gente está citando aqui, você não leva o carro para consertar todo mês. Você espera que você conserte o carro o mínimo de vezes possível, né? Então, você vai e conserta o seu carro e aí você vai ficar, de repente, um ano sem voltar na oficina. E como que aquele dono da oficina, ele vai conseguir sustentar o seu negócio se você só foi lá uma vez? Né? Já se fosse uma lanchonete, uma pizzaria ou um supermercado, de repente você iria toda semana, ou você iria 2 vezes a semana, ou todos os dias, depende do tipo de negócio. E aí você precisa ter um grupo de clientes, que esse grupo de clientes vai trazer para você aquele valor de vendas, vai receber aquele valor de vendas suficiente para ele poder pagar as contas, né? Então, para que você consiga ter tempo de atingir esses clientes, de conquistar esses clientes, você vai ter que ter um capital de giro. O que é esse capital de giro? É o capital que você tem para bancar os custos, os valores, os gastos fixos mensais. Né? Então você foi lá, comprou a estrutura, montou a empresa e tudo mais, só que você contratou o trabalhador, ele vai estar lá. Se tem cliente ou não tem, né? Se teve muito serviço ou pouco serviço, o seu trabalhador foi contratado e você tem que pagar o salário dele. E aí você tem que ter capital de giro para bancar esse tempo que a clientela de repente ainda não conseguiu ser suficiente para poder pagar, você vender, receber e pagar todas as contas. Né? Então, qual seria esse tempo? Quanto tempo a empresa precisa? Né? Olha, eu sei que os empresários eles gostariam que esse tempo fosse o menor possível e que ele fosse imediato. Mas nós sabemos que é provado, né? Você monta uma lanchonete, né? Faça aí um pensamento agora. Quantas vezes você foi, abriu uma lanchonete aí perto da sua casa, ou tem uma lanchonete perto da sua casa, quantas vezes você foi nessa lanchonete? Quantos amigos seus que você conhece que foram nessa lanchonete? Né? Então, por essa expectativa, a gente sabe, por exemplo, as pessoas recebem o salário no início do mês e no início do mês, então, elas vão ter, às vezes, um consumo diferenciado. Então você faz um churrasquinho, você de repente vai comprar uma roupa, né? Você vai pagar algumas contas e de repente, opa, já chegou no meu limite aqui. Né? Ou eu já gastei tudo, ou eu gastei uma parte e esse restante aqui eu não posso gastar porque eu tenho que me prevenir para algumas emergências. Né? E aí você reduz os gastos. E bom, a empresa vai estar lá com as portas abertas, esperando o cliente. Então, ela precisa ter mais venda, ela precisa ter um volume de circulação. Isso demanda tempo para que ela amplie a base de clientes e ela consiga realizar os seus negócios se autossustentando. Então, normalmente, 6 meses nós teríamos um tempo
que se a empresa não conquistou clientela suficiente para vender e pagar suas contas até 6 meses, olha, então você tem que estar refletindo. Eu vou ficar até quando pagando as contas da empresa, gastando o dinheiro que eu ajuntei durante o tempo, sendo que eu não consegui ainda clientela suficiente. Se você não conseguiu encantar os seus clientes, ajuntar uma clientela durante 6 meses, olha, então é sinal que você precisa refletir se o seu negócio está buscando o cliente correto, se o seu negócio está no local correto, se ele tem o preço adequado, se ele tem o produto adequado, né? Então, aí o seu planejamento pode não estar correto e você é mais fácil fechar o negócio, mudar de local, mudar a estratégia, né? Buscar outra clientela, de repente apresentar o produto de outra forma, porque em 6 meses você teria que ter esses resultados já, tá? Então, no nosso estudo aqui nós vamos utilizar esse período de 6 meses como prazo para que o capital social, né, sustente a empresa durante esse período, né, e vai formar um capital de giro suficiente para assumir a estrutura da empresa. Imagina o seguinte, olha, eu tenho como nosso exemplo aqui 23 mil, né, no nosso exemplo nós temos lá 23 mil de gastos fixos, ó, aqui o total gastos fixos mensais, 23 mil, tá? O aluguel, salários dos funcionários, as despesas, né? Deu 23 mil ali. Então imagina o seguinte, olha, eu tenho um capital de 200 mil, tá? Bom, gastei 113, aqui ó, aqui embaixo, gastei 113.900, né? Nos gastos estruturais. Então eu fui lá, montei a empresa e gastei esses 113. Vamos colocar aqui 115 para a gente fazer conta redonda, né? Então 115 mil, por exemplo. Então sobrou 85. 85 mil. Bom, se os meus gastos importam, os gastos fixos mensais importam em 23 mil, né? À medida que eu for consumindo, ó, 23 mil no mês, 23 mil no outro mês, 23 mil no outro mês, né? Quando chegou no quarto mês, eu já não tenho todo o dinheiro, né? Eu vou ter, ó, 23 com 23, 46, né? Aí 46 com mais 23 dão 69, né? Então, quando chegar no último mês, né? Se eu somar nesse 69 mais 23, eu vou ter 82, né? Então, ainda vai dar, né? Vai faltar 3 mil, né? Então, a gente vai ter quase consumido o quarto mês. Mas no quinto mês eu já não vou ter dinheiro para poder pagar as contas, né? Claro, mas eu fiquei 4 meses trabalhando. Não é possível que eu não tenha conseguido juntar algum recurso. Então, se eu tenho, olha só, né? Se eu tenho um valor de venda mensal, desse valor da venda vai me sobrar alguma coisa, que é o que nós chamamos de lucro bruto. Esse lucro bruto é o que eu uso para poder pagar as minhas contas, né? Pagar as despesas e o que sobrar depois de pagar todas as despesas, os impostos, né, todos os encargos, os trabalhadores e tudo mais, é o meu lucro líquido, tá? Então, se eu tenho, né, eu vou fazendo um volume de venda, olha, no primeiro mês o pessoal foi lá conhecer o local e tal, até tive uma venda boa, aí no segundo mês alguns voltaram, outros vieram, tive uma venda mais ou menos, aí eu tive que fazer mais publicidade, eu tive que buscar mais clientes, terceiro mês vai sobrando mais um pouco, quarto mês, quando chegar no quinto mês eu já tenho que ter o dinheiro suficiente para poder continuar pagando as contas da empresa. Então o capital de giro funciona desta forma, né? Só para ficar mais claro aqui, eu vou mostrar nessa anotação aqui. Eu criei aqui, né? Então vamos colocar ela aqui na frente. Deixa eu puxar, arrastar ela para cá. Então
vamos colocar aqui, vamos inserir, uma palavra, uma conjugação. Então, dentro daquele exemplo, né? 100 mil, 85 mil, eu falei, né? Então, 85 mil, vamos dizer que eu tenho 85 mil, tá? Eu já amplio, aí eu gastei 23 mil, tá? 23 mil. Então, se eu coloco lá 85 menos 23, me sobra 62, né? Aí eu trago esse 62 para cá, né? No próximo mês, eu tenho ali menos 23. Então, 62 menos 23 vai sobrar 39. Aí eu trago os 39 para cá, né? E gasto mais 23, né? Então, esse menos esse, me sobrou 16. Isso, dava 92, né? Eu tinha feito a conta sem considerar o 9, né? Então tá. Então, no quarto mês, ó, 16 mil, 23 mil, então, igual esse menos este, né? Então, ó, percebam. Agora vamos ampliar aqui para vocês verem. Olha só, né, no exemplo que eu dei, né? Então, nós temos lá 23, com 23 dá 46, 46 com 23 dá 69, né? Então, com mais 23, aqui vai dar 92, né? Então, o que vai faltar? Olha só, no último mês, né, vai faltar 7 mil reais, já no quarto mês, né? Então, eu teria que ter uma venda, né, suficiente para eu poder chegar aqui no último mês, né, já com dinheiro, né, suficiente para poder pagar as contas. Então, por isso que a gente colocou ali aquele prazo de 6 meses, né? Então, o prazo de 6 meses para a gente ter esse tempo, né? Então, num bom planejamento. É claro que às vezes a empresa, principalmente no ambiente das pequenas e médias, da micro, pequenas e médias empresas, né? Esse prazo é para ontem, né? Então, às vezes, se não vendeu do dia, ele não consegue trabalhar no outro dia, né? Então, é uma realidade dos pequenos negócios que precisam, vamos dizer assim, é uma necessidade do pequeno empreendedor de querer trazer o sustento para si, para a sua família, de maneira honesta, digna e podendo gerar algum tipo de negócio, né? Então, nesse caso aqui, nós sugerimos 6 meses em razão disso, e aí nós pegamos então os 23 mil e multiplicamos por 6 meses, então daria 138. Então, quanto que a empresa precisaria de capital? Quanto que os sócios precisariam de capital para poder montar esse negócio? Bom, eles precisariam de 251 mil. E aí a gente até arredonda, né, para o múltiplo de 5 mais próximo, né? Então a gente arredondou ali para 255 mil. Ou seja, 255 mil no nosso planejamento, conforme nós estabelecemos alguns valores ali e tal, os sócios conseguiriam montar esse negócio e manter esse negócio durante 6 meses, né? Claro que nós não fizemos todos os cálculos
nas minúcias, né? Fizemos um levantamento básico, alguns valores mais amplos, né? Tem, às vezes, equipamentos que podem ser muito mais caros e tal. Então, nós fizemos uma perspectiva aqui para a gente poder trabalhar no nosso estudo. Isso é o que importa. Importa que você consiga entender que uma empresa tem gastos estruturais, gastos fixos mensais, que dentro da estrutura ela tem uma necessidade de estrutura física, operacional e tecnológica, né? Ela tem você tem que pensar todos os processos da empresa, todas as áreas acontecendo, e aí você montar, fazer o planejamento do seu negócio, considerando inclusive um capital de giro para manter o negócio durante um determinado tempo, né? Então, aí no final dessa primeira atividade, vocês já tinham isso pronto, né? Que era vocês fazerem o planejamento de vocês. Então, né, a maior parte já tinha apresentado em sala, né, e isso já havia sido pontuado, e nós agora estamos só relembrando esse processo aí, né? Então vocês definiram lá em grupo uma atividade empresarial, vocês pensaram como que ela seria, vocês pesquisaram e definiram a estrutura física, operacional, tecnológica, a necessidade de realização dessas atividades, né, o que era preciso para fazer isso. Vocês colocaram preços, pesquisaram preços, né, e deram valores para os itens físicos, operacionais, tecnológicos, e encontraram o valor do capital social utilizando a mesma regra aí dos 6, multiplicado por 6, que foi apresentado no exemplo assim, né? Então é isso, pessoal. Agora é questão de vocês revisarem o material de vocês. Um grande abraço.